que é a atividade física? E a gente vai conversar sobre isso, né? Como que foi esses desafios, como que foi ele entrar nessa vibe aí, que, ó, 4 filhos, galera, 4 filhos, esposa, tá junto com casais aí na psicologia e ainda arrumou um tempinho aí para cuidar da parte física. Então ele vai contar para nós sobre isso aí. Antes dele começar, eu só quero confirmar, tudo beleza com o som? Vocês estão ouvindo? Bacana? Tá beleza? A imagem, tudo tranquilo? PH, tudo bem? Neide Sobreira, tudo bem? Tá joia? Alguém me confirma se o som tá ok? Aqui tá. Tá beleza? Ai, que coisa boa. Então, ó, tudo ótimo. Então, o pessoal que já tá na live, faz um favor, já manda dedinho nesse aviãozinho aí e convida a galera para assistir essa live, que vai ser maravilhoso, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou falar agora, então, com Ricardo Joel. Ele vai falar um pouquinho aí da trajetória dele, como que ele despertou para essa parte da psicologia. Tá contigo, Ricardo? Gente, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, né? Eu sou Ricardo Joel, como já foi apresentado. Eu sou casado há 20 anos com a Lorena, que também é psicóloga, e nós temos 4 filhos. Então, já há um longo tempo nós trabalhamos com pessoas. Isso para nós sempre foi algo assim muito, muito grandioso, muito bom, né? Você poder ajudar pessoas. Há uns 18 anos aí a gente vem trabalhando, acompanhando, aconselhando, trabalhando com casais. E a gente foi percebendo aí a necessidade de aperfeiçoar mais. Então, essa necessidade vem surgindo porque os casais nos procuravam muito, às vezes muitas pessoas querendo uma ajuda, uma orientação, né, individual. Então, isso nos fez também ir mais para o lado da psicologia também, fazer uma faculdade, fazer sexologia, terapia familiar, para poder compreender mais toda essa situação aí do comportamento. Nós acreditamos, sim, somos pessoas de princípios, né? Acreditamos, temos uma fé, mas a gente entende que para trabalhar com pessoas, com gente, nós precisamos nos qualificar. E foi isso que a gente foi fazer. Então, fomos estudar, e como a gente sempre fez tudo muito junto, então quando eu fui para fazer a faculdade, a Lorena falou, olha, eu também quero fazer. Então a Lorena exercia outra atividade, outro ramo, né? Eu já tinha feito lá gestão de pessoas, e a gente fez a faculdade juntos, e hoje a gente atua junto, na mesma área. Olha, que coisa boa, hein? Fazer a faculdade juntos, é muito bom. Não, o dia inteiro junto. Ai, que coisa boa, isso é importante, né? Compartilhou tudo. Isso tem autoridade para falar da psicologia de casais aí, ó. Até a faculdade eles caminharam junto, viu? Muito bom. Na terapia também, que a gente fez, sexologia, a gente fez tudo junto também, na mesma sala. Olha só, que maravilha, importante. A experiência, né? Então você já tem a experiência, tem a vivência para falar isso, né, Ricardo? Coisa boa. Ricardo, uma curiosidade, né? Então, vou até te fazer essa pergunta. Quem te acompanha, quem te segue aí nas redes sociais, vê você correndo, vê você fazendo atividade física. Nós acabamos de conversar, você me falou que no final do ano passado correu 70 quilômetros. Eu quero que você me conte como que despertou isso, como é que foi esse início da corrida? Conta para nós como é que foi esse... Olha, eu sou um pouquinho diferente dos brasileiros, né? Eu não sou muito invocado, né? Apaixonado no futebol, não. É quase um absurdo você falar isso publicamente, né? Porque o Brasil todo mundo paga. Então, eu nunca fui assim tão apaixonado. Meu pai é sempre envolvido, sempre teve time de futebol, os meus filhos amam futebol, e eu não gosto de futebol. E aí, eu pensei, o que eu vou fazer então? Quando eu era pequeno, eu jogava muita bola, tal, mas nunca aquela coisa. Então, eu sempre fui uma pessoa um pouco acelerada e tal, mas essa questão de luta também não me atraía muito. Então, a gente
partindo pela eliminação, né? Eu pensei, eu vou arrumar alguma coisa que eu gosto de fazer. E quando eu era criança, eu lembro que meu pai promoveu uma corrida, né, no bairro. Então a gente foi lá e correu, já tinha participado, eu achava legal. Com o passar do tempo, isso ficou para trás, mas quando chegou há uns anos para cá, eu entendi a necessidade de cuidar da saúde. Então, pensei, eu vou correr. Só que eu ficava sonhando, pensando, um dia eu vou correr, eu acho bonito quem corre, eu assisti a São Silvestre, mas um dia eu tomei uma atitude. E eu falei o seguinte, olha, eu vou começar a correr e não vou parar mais. E já se passaram, acho que mais de 6 anos, acho que é isso, eu não me lembro a data aqui certo, e eu não parei mais. Então, foi uma decisão. Por quê? Porque o início é muito difícil e a gente sempre vai jogando isso para frente. É claro que eu intensifiquei, né? Mas quando eu comecei lá atrás, eu falei, eu não vou parar mais. E assim eu fiz até hoje, eu só quero correr mais. Que legal, coisa boa. Então, nesses 6 anos aí, você mesmo já citou, né? Teve vários desafios e eu já vou entrar nesse assunto. Então, partiu, você mesmo falou que foi uma decisão, uma mudança de hábito, né? Então, você teve que ter uma mudança de hábito para manter essa disciplina e para ter essa constância. Como que isso se deu? Eu quero que você me dê a dica aí, até para o pessoal que está aqui nos assistindo. Qual que é a dica? Como é que eu faço para virar essa chave, para mim ter essa força para mudança de hábito e permanecer, ter disciplina, constância, dá o gatilho, dá a dica aí de psicóloga, a dica mágica. Vou deixar ela para o final, mas eu vou te falar um pouco a respeito daqui. O que eu fiz? Eu me lembro que um dia, à noite, eu comi um torresminho, aqueles torresmão grande assim, aquela coisa assim, bem saudável, né? E no outro dia eu acordei, parecia que eu estava inchado. Falei, gente, eu não quero nem tomar café, aquele barrigão meio... Isso aqui tá errado. É muito bom comer um torresmo, mas não é assim. Porque se eu continuar nesse pique, daqui uns dias eu vou estar aquele cara carequinha, barrigudinho, baixinho. Vai estar muito esquisito. Eu preciso me alimentar melhor e eu preciso cuidar da minha saúde. E aí, em alguns momentos, eu saía e corria. Mas sabe aquela coisa que você faz assim para aliviar a mente, para falar assim, não, já fiz o exercício? Então, às vezes eu corria, mas mais porque eu estava muito cheio, me sentindo assim, o corpo pesado, porque falta de praticar o esporte. Então eu dava umas 2 voltas no quarteirão, voltava, ai, já estou bom. Mas um dia eu falei assim, gente, se eu não tiver uma constância, isso não resolve. Não adianta a gente levantar na segunda-feira e falar que vai fazer dieta, que vai cuidar da saúde, para. Essa foi a primeira decisão. A segunda, eu falei assim, eu não sei correr. Porque correr não é simplesmente sair na rua, né? Verdade. Mas eu falei o seguinte, eu vou começar sozinho, no sentido de fazer minha caminhada, sem esperar um amigo. Por quê? Porque eu via que algumas pessoas falavam assim, eu não estou indo na academia porque não tem ninguém para ir comigo. E eu falava, mas para que você precisa de alguém para ir para a academia? Não, porque sozinha, sem graça. Eu falei, você chega na academia, vai ter muitas pessoas lá. Então eu falei assim, eu vou aprender a cuidar de mim independente dos outros. Ou seja, eliminando as desculpas. E aí, depois eu entrei no grupo de corrida, aí eu fiquei acompanhando um bom tempo, ficava meio assim, mas será que eu vou conseguir com esse pessoal, que eles correm muito e tal? E aí eu fui buscando dicas, buscando pessoas que entendem da área, e comecei a correr com pessoas que já tinham mais experiência. Só que o que ficou do meu início? Eu aprendi a correr com pessoas ou sozinho, ou seja, a minha saúde, a minha decisão não dependia mais do outro. O início foi isso. Olha que interessante. Então, o início foi isso. Aí, a partir daí, eu fui evoluindo. Então, eu lembro que a primeira volta a meia volta que eu dei no Parque Sabiá, eu fiz até
uma postagem, pus aquela musiquinha sertaneja assim, já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo. Porque para mim, 2,5 km era uma coisa quase que surreal. E aí, a primeira vez que eu consegui correr 5 quilômetros em 32 minutos, eu cheguei chorando. Por quê? Porque para mim era uma superação. E quando eu descobri que eu conseguia dar uma volta sem parar, eu falei, então agora eu não vou correr mais parando, porque eu já descobri que eu posso ir direto. E fui evoluindo dia após dia. Terceiro ponto, qual que é a vantagem que eu achei nisso tudo? Eu não estava procurando um resultado imediato. Por exemplo, quando a pessoa vai para a academia, ela fala assim, eu vou porque eu quero emagrecer. Está errado. A consequência é emagrecer, melhorar o condicionamento, tudo. É igual quando a pessoa vai fazer uma dieta. Aí ela se sente punida. E ela tem que pensar no benefício que tem todos os dias. Então, quando eu deitava e dormia melhor, aquilo ali já era minha recompensa. E até hoje, né? Quando eu estava mais desestressado, mais tranquilo, mais calmo, aquilo ali já era minha recompensa, independente da quantidade ou quilometragem que eu fiz. Então a recompensa ela é diária, todos os dias a gente celebra um pouquinho. A gente não pode entrar num esporte, numa atividade, já pensando que a gente vai nadar igual você. É que a gente já está na caminhada bem muito tempo, mas que interessante, olha que coisa legal você está falando desse começo, que é isso que a gente tenta trazer, né, para as pessoas que nos procuram, né, que é quando a gente trata de saúde, porque é esse longo prazo, né, que na verdade eu sempre falo muito isso, eu não quero que você volte, eu quero que você vai para frente. Isso. Então, igual você falou, você começou ali, foi no 2,5, foi para o 5, 10, 20, 70. Então, sempre que para frente, né? Não volta mais, né? Então, a gente sempre progride, né? Então, isso é importantíssimo, porque aí a gente vai dando essa cadência de constância. Nossa, bacana, que excelente. Essa chave, né? Dessa mudança de hábito. E eu também queria fazer uma pergunta. Você falou que quando você começou, falou do torresmo. Nossa, isso pega muita galera, né? Torresmi. A galera já fica louca. Será que eu vou ter que parar de comer meu torresmo? Mas não quer comer um torresmo, quer comer 1 quilo de torresmo, né? Aí não dá. Aí fica muito, né? Excesso. Mas como você falou desse... que começou a se sentir bem. Então, como você trabalha com muita saúde mental, eu queria perguntar essa relação. Saúde mental, saúde física, saúde mental. Os dois, se eles têm ligação, se eles se completam, se eles se ajudam. O que você tem a falar para nós sobre isso? Olha, aqui na clínica, tanto eu quanto a Lorena, todas as pessoas que a gente vai atender, a primeira coisa, dentro de várias perguntas, a gente pergunta, olha, você faz algum exercício físico? Por quê? Não tem como ter um acompanhamento eficaz se a pessoa ficar aqui só no campo das imaginações, que eu vou melhorar, que eu vou dormir melhor, né? Tem pessoas que às vezes chegam e falam assim, acho que eu preciso tomar alguma medicação para me dormir melhor. Fala, a primeira é o exercício físico, que é natural. Aí é claro que depois você vai buscar uma boa alimentação, você vai buscar equilíbrio nas outras áreas, mas você precisa se exercitar. E às vezes as pessoas colocam um obstáculo, mas eu não tenho tempo. Eu falo, olha, se você não gastar tempo agora para cuidar da sua saúde, quando você ficar mais velho, você vai ficar tratando as suas enfermidades. Então hoje eu tenho 43 anos, eu não tomo remédio nem para dor de cabeça. É claro que um episódio ou outro pode acontecer da cabeça doer, mas isso é um acontecido extra na minha vida. Mas quantas pessoas da nossa cidade já tomam um monte de medicamento? Por quê? Porque às vezes não quer cuidar. Então, a saúde mental, ela tem que andar ligada com a saúde física. Por quê? Porque a gente trabalha a mente, o comportamento, os pensamentos, né? Beleza. Agora, onde que você vai descarregar tudo isso?
Vamos supor, eu trabalho o dia inteiro ouvindo pessoas. Então, a minha mente fica saturada. E aonde que eu vou tirar tudo isso? Como é que eu vou eliminar tudo isso? Então, por exemplo, eu viajo, às vezes, para fazer alguma palestra, alguma situação assim, e às vezes eu chego 7 horas da noite, né? Quando eu vou em Goiânia, Nápoles, aqui perto, chego lá por volta de 7 horas da noite. Aí eu pego meu tênis e vou correr. E algumas pessoas falam assim, mas você viajou 5 horas de carro, você estava trabalhando, você está cansado? Eu falo, olha, o cansaço do trabalho é um. O cansaço do esporte, ele te traz descanso. É o cansaço que te descansa. Então, para mim tirar aquela aceleração toda de viajar, aquela adrenalina toda de ter vindo, de ter assumido, feito um trabalho, retornado ao lar, aquilo ali eu vou aliviar na corrida. Mas o que que muitas pessoas fazem? Pipoca, televisão e não basta a televisão, tem que ter o celular do lado para ficar mexendo. Então aí depois Doido. eles chegam e falam assim, Ricardo, o que que o senhor me fala? Eu não consigo dormir. Então, não tem uma eficácia se a pessoa não andar com essas duas coisas ligadas. Entendeu? Isso é muito importante. Então, eu não tenho tempo. Dia de sábado eu levanto 4h40 da manhã. Você também deve levantar cedo. Sim. E aí, quando 9 horas da manhã, eu estou retornando para casa, ainda passo, compro um café da manhã para fazer uma média, né, quando os meninos estão acordando, pensando em acordar, eu já estou chegando e vou para minhas atividades do dia a dia. Aí as pessoas falam assim, não, mas é porque tem que ter tempo. Não, você tem que ter uma decisão. Pronto. Escolher qual esporte você vai fazer e não abrir mais mão. E aí quando estiver chovendo, quando estiver frio ou calor, você não vai deixar o seu corpo escolher se ele quer ficar na cama ou se ele quer levantar. Tem hora que você vai ter que dar o comando e falar assim, Ricardo, levanta porque você tem um compromisso com você. Até o Matheus comentou isso, acontece mesmo. O Matheus falou que hoje ele teve um probleminha e não foi treinar, aí sente falta. Isso acontece mesmo, é impressionante. Quando você pega essa rotina, né, vai ali na pegada, quando você fica sem treinar, você sente, parece que está faltando alguma coisa, tá ali com aquele, vamos dizer, um mal-estar, né? O que aconteceu? Eu não fui treinar, né? O organismo da gente acostuma tanto, eu já vou falar dentro da área da fisiologia, o nosso organismo já acostuma a produzir essas substâncias, né? Para a gente ter esse rendimento. Então, quando tem essa falta, nosso corpo sente mesmo. A Mari também comentou, a Marilene está comigo já tem quase 2 anos. E a Marilene saiu do zero, né? Não é uma coisa importante, saiu do zero de sedentarismo para voar na atividade física. E hoje ela faz certinho, estava até brincando, teve uns 2 meses atrás, que ela fez mais que o marido. Então, conferiram lá na academia, ela deu show dele, deu show no marido. E os resultados vêm, você tem mais disposição, você tem mais, consegue ter um poder de concentração, dorme melhor, se alimenta melhor, né? Então é uma coisa... a Zila até perguntou, relação com depressão. Nossa, vou até passar pro Ricardo, que ele está nessa campanha, falar para nós, tem essa relação com depressão, atividade física? Claro. Olha, eu vou até brincar, né? Se eu não correr, aí eu vou ter uma depressão. Mas é o seguinte, vamos lá. Quando a gente corre, né, que a gente tem aquela sensação do bem-estar, do prazer, o nosso corpo relaxa, a nossa mente ela libera, né, toda essa adrenalina, tudo. A gente se sente muito melhor. Então, a indicação para a pessoa, às vezes, também que está deprimida, é ter uma rotina mais assertiva. Agora, existe casos, né, que as pessoas precisam, de fato, entrar com medicamento. Mas não são todos. Grande parte seria resolvido com a terapia, com acompanhamento psicológico, com alimentação e com o esporte. Eu digo que grande parte mesmo. Em alguns casos, precisa entrar com medicamento. Mas o que as pessoas fazem? Elas primeiro entram com medicamento. E depois não tem o ânimo para
para praticar um esporte. Então, o exercício físico, ele já ajuda, assim, muito mais. No sentido, assim, de quando você entende isso, a gente tem pessoas que eram depressivas, eu tenho um amigo que corre comigo. E o médico falou, o psicólogo falou para ele, né, que acompanha, falou, ó, você não pode ficar sem exercício físico. E hoje ele corre constantemente e a vida dele, assim, deu uma guinada. Ele trabalha super bem, ele cuida super bem da família, ele tem ânimo. Porque a depressão também, ela tira o ânimo da pessoa, ela tira a cor da vida. Então a pessoa começa a olhar tudo assim de uma forma muito, muito sem cor, sem graça. O ambiente, as relações começam a estar assim muito frias. Por quê? Porque as pessoas não conseguem achar graça em nada. Então, para uma pessoa deprimida, ela começar a praticar um esporte, ela vai ter que ter uma decisão de levantar e ir. Mas depois, quando ela for liberando, quando ela for relaxando, quando ela for sentindo a recompensa do prazer, ela vai sim perceber os benefícios no seu comportamento mental. Isso é Então, fato. Sim. você estava falando, estava até lembrando aqui que é muito correlacionado, né? A gente fica olhando se a pessoa, a atividade física, ela leva a essa melhora do organismo, né? Melhora do corpo, até a parte estética, vamos se dizer, né? Você não tem como, você consegue ter um equilíbrio estético. E a gente fica pensando que geralmente, se a gente vai olhar para a ansiedade, depressão, a maioria dessas pessoas, elas estão acima do peso, porque tem o sedentarismo, tem a liberação de várias citocinas, e até isso, e até ela se olhar no espelho, gera uma depressão, né? Então, a própria atividade física vai estar melhorando até nesse aspecto. A gente falar de estético, né? A pessoa talvez vai comprar roupa ali, que ela já está naquele estado de baixo astral. Vai comprar uma roupa, nossa, a roupa não serve, não é essa roupa. Então, até nisso, né? Na parte estética, você já tem uma melhora de ânimo, né, Ricardo? Ó, você falou aqui que o corpo, quando a gente fica sem praticar esporte, o corpo sente, né? Aqui em casa, se eu ficar 2 dias sem correr, a minha esposa sente. Se eu ficar 3 dias, meus meninos sentem. Se eu ficar 4 dias, meus amigos sentem. Todo mundo une e fala assim, vai correr. Porque traz o bem-estar não é só para a pessoa, é para todo mundo. Por quê? Porque você fica mais tranquilo. Então, essa questão de conciliar os dois, saúde mental, física, é um investimento, o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa alimentação. As pessoas, às vezes, gastam muito dinheiro com carro, com casa, aí vai comprar um suplemento. Nossa, isso é muito caro. Aí vai comprar uma roupa lá para poder ir para academia, ou um tênis. Nossa, que absurdo, não tem jeito de cuidar da saúde desse não. Aí vai procurar um atendimento com um psicólogo. Nossa, mas eu não tenho dinheiro para isso não. Só que é o seguinte, uma pessoa resolvida, ela vai produzir muito mais. Então o valor que ela vai gastar na saúde dela vai fazer com que ela esteja bem e que ela produza 10 vezes mais. Então o que adianta a pessoa segurar e ela não estar bem? Ela vai produzir pouco e a condição de vida dela vai ser muito ruim. Ó, o Samuel aqui falou que perdeu 25 quilos só na prática de exercícios físicos. Inclusive o Samuel já correu comigo, ele corre comigo de vez em quando. Mas ele gosta do CrossFit, né? Mas exercício físico. Eu estava, inclusive, foi até bom você tocar nesse ponto, que eu estou agora, eu estou vamos dizer, num desafio pessoal para a galera aí me acompanhar, porque eu falei esses dias da prática de atividade física, a gente fica colocando desculpas, nossa, vou gastar dinheiro para academia. Nós somos privilegiados aqui em Uberlândia, são muitas praças, muitos aparelhos, né? Você tem aparelho nas praças, tem bar, tem o que quiser fazer. Basta o que você falou, tomar a decisão, ter a decisão e ir. E eu comecei, hoje é o dia, hoje nós estamos dia 6, hoje é o dia 15º dia. Então eu fiz minha avaliação
há 15 dias atrás, vou fazer minha avaliação daqui 15 dias, né? Já rolou 15, fazendo atividade física somente nas praças, em casa. Uso aqui, tá até aqui um dos meus aparelhos prediletos, ó, elástico, eu usava desde a época da natação, uso hoje em dia, então, todo dia. E eu vou mensurar, aí mostrar para a galera, porque é decisão, tem que decidir. Até se a gente for falar de questões financeiras, nós somos privilegiados para ter praças, quadras, aparelhos, a gente tem à vontade, né? Muito bom, muito bom. O Matheus que está assistindo, ele falou, ó, eu vou acabar aqui e vou para academia. O Matheus trabalha o dia inteiro, né? Lá na XP, lá em São Paulo. Então, é um serviço assim que a mente tem que funcionar. Aí você imagina o Matheus agora, que está aí nos assistindo, ele dormir. Como que dorme? A cabeça. Mal, muito mal. Quantos empresários, quantos investidores estão passando sérios problemas? Às vezes a gente atende aqui e o cara chega aqui, parece que ele está até assim meio fora de órbita, né? Ele chega aqui assustado e conversando e tremendo, e telefone tocando, e WhatsApp. Eu falo, pera um pouquinho. Aí ele fala assim, eu vou ficar louco. Eu não posso falar, né? Mas dá vontade de falar, já ficou. Vamos ver o que a gente faz. Então, quando eu comecei a correr também, foi essa para não ter essa desculpa, vai para academia, tem que gastar dinheiro, suplemento, tem que fazer. Então começa com o que você tem nas suas mãos. Você tem uma praça? Vai para a praça. Melhorou um pouquinho? Então hoje, eu praticar esporte me traz dinheiro. Como assim? Claro que me traz dinheiro. Você nadar, você praticar esporte, te traz dinheiro. Então, não é pelo dinheiro que a gente não vai fazer. Por quê? Porque eu venho trabalhar o quê? Bem, presto um bom atendimento, estou animado, vou viajar, igual esse mês eu vou viajar 4 vezes, né, para fazer oficina e palestra em 4 cidades diferentes, vou animado. Quando eu vou lá, eu vou e entrego algo para as pessoas que têm a ver comigo, vou falar para eles de vida, de qualidade, de acreditar, de superação. Então, o fato de eu ter assumido uma condição de cuidar da minha saúde hoje, me traz um retorno financeiro, sim, porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, eu quero ir naquele psicólogo. Porque o que ele fala tem a ver com aquilo que ele faz. Eu vejo que ele cuida da família, eu vejo que ele pratica o esporte, eu vejo que ele tira tempo para descansar. Então eu consigo fazer tudo isso. Tenho muitas atividades, mas eu consigo separá-las. Eu vou fazer uma pergunta que geralmente o pessoal me chama de louco, mas eu vou te perguntar. Porque quando eu viajo, eu levo na bagagem meu óculos de natação, levo tudo, porque se tiver uma brechinha para nadar, eu nado. Se não tiver, eu vou para a academia do hotel ou eu vou correr. Como é que você faz? Você também, quando você tem uma viagem longa, leva os negócios? Como é que é esse? Levo, claro, isso faz parte. Esses dias eu estava lá no Campo dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. E aí, e lá eu fico 2 dias, né? Por causa da questão de... Aí eu cheguei lá, acabei meu serviço, peguei meu tênis e fui correr. Falei, vou conhecer a cidade. Eu gosto de conhecer a cidade correndo. Aí eu corri acho que 20 e poucos quilômetros lá. Aí o pessoal às vezes fala assim, Ricardo, eu quero ir onde você vai nessas cachoeiras, que lugar bonito. Eu falo, não, rapaz, vamos então. E por onde que a gente vai? Eu falo, a gente sai ali da João Naves e vai embora lá para Curupira. Mas como? Como que a gente vai? Eu falei, correndo. Nossa! Ou seja, a gente tem a paisagem que compensa, tem o benefício, mas tem um esforço para chegar lá. E todos nós podemos cuidar da saúde e aproveitar também aquilo que o benefício traz, né? Do lugar, de conhecer, de viajar, fazer uma corrida fora. Eu sou super atento a isso. Meu tênis já fica na minha bagagem. Não é loucura, não, é normal, viu? Ó, você quer ver outra coisa? Eu fiz os 70 quilômetros lá na Serra da Mesa. Olha eu só. Estava lá no rancho. E lá é tudo serra, muita chuva. Eles com medo das onças do mato, né? As onças, mas as onças estavam em casa na hora que eu cheguei, né? Tudo brava comigo. Aí eu fui.
um ano e falei, rapaz, que lugar fantástico. Corri um pouquinho e falei, ano que vem eu vou voltar aqui e eu vou correr o meu limite. E assim eu fiz. Então, a gente que gosta de nadar, de correr, a gente não pode ir para uma cidade que a gente já fica pensando assim, como é que deve ser lá para correr? Eu também penso assim, viu? É verdade. Ricardo, eu quero, para a gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para todos que estão aqui assistindo, para ter essa virada de chave, essa mudança. Dá sua dica, dá aí o seu, vamos dizer, a cereja do bolo para esse pessoal. Tá. Olha, eu vou falar como Ricardo, depois eu quero falar como psicólogo. Ricardo, muitas transformações houve na minha vida. Lá atrás já trabalhei em construção civil, quando eu era bem mais novo. Depois eu trabalhei de motoboy, entregava jornal. Então depois eu abri uma empresa de entregas. Trabalhei de barman, sempre buscando encontrar não aquilo que aparecia. Porque muitas pessoas trabalham naquilo que apareceu. Ah, eu consegui um trabalho ali. E eu sempre pergunto, você faz o que você gosta ou o que apareceu? Porque eu sou a favor da pessoa mudar totalmente a vida em qualquer momento da vida. Ah, mas agora eu já sou casado. Você é casado e qual que é o problema? Agora eu tenho filho, não tem problema. Eu posso mudar. As pessoas que estão nos ouvindo hoje ou que vai assistir depois, gravado, elas podem mudar a qualquer momento. Então é o seguinte, para fechar, a gente precisa trabalhar 4 áreas da nossa vida. O nosso físico, o mental, o espiritual e o social. A gente precisa procurar trazer o equilíbrio nessas áreas, para que a gente possa viver bem e viver dias de alegria. Então, quando eu já era casado e já tinha até um pouco dos filhos, eu decidi fazer faculdade. Foi muito mais difícil? Claro que foi. Mas eu tomei uma decisão de fazer. Então, eu não olhei a dificuldade, eu olhei o objetivo. Aí agora, como psicólogo, a gente acredita que a nossa mente, né, ela é facinho demais para dar ruim, como as pessoas dizem popularmente. A gente conhece muitas pessoas inteligentíssimas, pessoas com talentos grandiosos, que de repente surta. Então a gente já atendeu pessoas aqui na clínica, pessoas aparentemente, profissionalmente estabelecidas, e de repente a plaquinha. Então a gente precisa entender que quando você percebe que tem uma dificuldade, o bom é se todo mundo tivesse condições de fazer terapia. Mas as pessoas às vezes têm uma dificuldade de falar assim, eu não sou louco, eu não tenho problema mental. Então, justamente, você precisa fazer terapia antes que isso aconteça. Porque tem pessoas melhores do que nós que tiveram problemas mentais, porque foram acumulando e não tomaram uma atitude de buscar ajuda. Então, cuidar da saúde, mudar, em qualquer época da sua vida você pode mudar, você não vai ser irresponsável de pedir conta do emprego e falar que agora vai ser empresário. Não, você vai ter que viver um processo. Eu vivi processo e vivo processo até hoje. Então, quer mudar? Você quer entrar 2023 fazendo algo que você realmente ame fazer? Então comece hoje. Aquilo que você faz um pouquinho hoje, amanhã vai se tornar uma coisa grande. Porque a gente só vai engrossando o caldo, a gente só vai aprimorando naquilo que a gente é. Então hoje o meu objetivo, né, como corredor, é correr 100 quilômetros. E aí o pessoal fala, pra que isso, não sei o quê, vai morrer. Eu falo, mas se morrer, vai ser fazendo o que eu gosto. Mas eu vou correr 100 quilômetros. Aí eu vou te explicar, o que eu estou fazendo? Eu voltei para a academia, faço fortalecimento todos os dias. Eu me comprometi, quando eu estou falando com você aqui, com as pessoas que estão assistindo, vez por outra eles vão perguntar, e aí, Ricardo, você já está pronto para o seu desafio? Foi o que você fez, você colocou um desafio, está fazendo e mostrando para as pessoas. Ou seja, quando a gente verbaliza aquilo que a gente vai fazer, não é sair contando aleatório, mas que a gente se compromete com mais uma pessoa, a gente potencializa a possibilidade de realizar. Então não fique só pensando na sua mente. Muitas pessoas ficam assim, eu tenho muita coisa na minha mente, se eu for colocar para fora, não coloque para fora. Nunca pense que é bobeira, nunca pense que é tarde.
e nunca duvide do seu potencial, porque a gente pode mudar em qualquer momento da nossa vida. Basta a gente querer e assumir a condição de mudança. Ah, eu não tenho faculdade, você pode entrar na faculdade. Eu não tenho dinheiro, você vai arrumar o dinheiro. Porque primeiro você coloca o seu objetivo. Quando vier os obstáculos, você vai olhar para os obstáculos e falar, faz parte. Mas do meu objetivo eu não vou abrir mão. Então eu vou chegar onde eu quero. Entendeu? E se estiver precisando de ajuda, procure ajuda. Na área que você precisar. Mas procure ajuda. Não tenta resolver tudo, porque a gente não é bom em tudo, não. Cada um é bom numa área. Você na área da saúde, né? Alimentação, suplementação. Quando as pessoas perguntam para mim, o que eu devo tomar? Eu falo, não tenho a mínima noção. Ah, mas você não corre? Eu falei, cara, mas eu sou um consumidor. Eu tenho uma pessoa que é especialista nisso. E é assim que eu faço. Ah, o que eu faço assim? Então, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um especialista, procure um personal. Invista naquilo que você acredita. Essa é a dica. Perfeito, coisa boa. Pessoal, quero agradecer demais, Ricardo, pela sua vida, agradecer por estar aqui trazendo esse tanto de conhecimento, vários insights, né, para que a gente possa virar essa chavinha, mudar de vida, começar hoje, né, como ele falou, começar hoje. Então, obrigado mesmo por disponibilizar seu tempo para estar aqui falando conosco, por estar aqui trazendo mais conhecimentos, por estar aqui nos incentivando, nos motivando a mudar, né, a seguir em frente. Quero agradecer todos que estão aqui falando conosco, ouvindo.